Bem, boa noite a todos. A partir desse momento, inicio a gravação do evento para posterior disponibilização no nosso canal do YouTube. Bem, agradeço a presença de todos que estão nos prestigiando hoje e vamos dar início ao 8º debate do primeiro ciclo de debate de História Antiga e Medieval da Universidade Federal de Rondonópolis. O debate de hoje será organizado e será conduzido pela professora Vanessa. Professora Vanessa, está pronta? Boa noite. Tudo certo com a escuta? Tudo bem? Agora está. Certo. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença de quem hoje veio nos prestigiar. Agradeço a Maria Tereza e a Érica por terem aceitado o convite para esse debate. Vou começar pela apresentação do currículo das duas e a gente já vai dar início a esse debate de hoje. Bem, a professora Maria Tereza Davi João tem a graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, o mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, o doutorado também em História pela Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Marcelo Rede, com fomento do CNPq. Entre 2012 e 2013, realizou o doutorado sanduíche na Universidade Paris-Sorbonne, sob a orientação de Dominique Vobelli. Atualmente, ela é professora do Centro Universitário Internacional, Uninter, e trabalha na educação básica no Colégio Brasileiro, em Curitiba. A professora Érica Rodrigues de Mainar Ramos tem graduação em História pela Universidade de São Paulo, realizou mestrado pela mesma instituição, sob orientação também do professor Dr. Marcelo Rede, foi membro e representante entre 2016 e 2018 da Association for Students of Egyptology em São Paulo, e também é membro associado do LAOP, da USP, que é o Laboratório do Antigo Oriente Próximo. Ela atua nos seguintes temas: escribas, escrita hieroglífica, produção literária e memória cultural. Dada a apresentação das duas, agradeço mais uma vez a presença e passo a palavra para a professora Maria Tereza para que ela inicie a sua apresentação. Oi, professora Vanessa, nossa, muito obrigada por essa apresentação. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou deixar a professora Érica dar boa noite para, né, os estudantes, e depois eu inicio a minha fala para dar oportunidade também dela, enfim, fazer esse contato inicial com eles. Então, Érica, dê as suas boas-vindas e depois eu continuo por aqui. Tá certo, Maria Tereza, muito obrigada, professora. Obrigada, professora Vanessa, o professor Danilo. É um prazer estar aqui hoje com vocês. E imagino que todos, eu estou como todos ansiosa pela fala da professora Maria Tereza. Gostaria também de parabenizar a iniciativa da equipe organizadora na UFR. Meus parabéns e podemos começar. Ótimo. Bom, eu vou seguir a Érica e também agradecer imensamente, né, o convite para participar do evento, parabenizar pela iniciativa, né, eu acho que esse período de pandemia permitiu que a gente pudesse democratizar um pouco mais o acesso aos conteúdos sobre história antiga, que anteriormente só seriam possíveis através de encontros presenciais. Então, se é que há algo bom da pandemia, se é que a gente pode olhar por um viés positivo, esse certamente é um deles, né? Porque eu estou aqui em Curitiba, falando com estudantes, né, de Rondonópolis e outros que estão aí do Brasil inteiro, com os colegas que estão presentes aqui também. Então, eu fico bastante feliz de poder participar do evento e contribuir de alguma forma com a formação de todos vocês que estão aqui me assistindo, né? Então, a minha fala, ela vai ser uma fala voltada para estudantes mesmo, né? Então, eu fiquei pensando, até conversei com a professora Vanessa um pouco antes, de qual seria a melhor abordagem para um evento desse porte, né? Porque, normalmente, quando a gente
vai para eventos científicos, existe uma tendência da gente ficar ali um pouco super especializado em algumas discussões a respeito dos nossos objetos de estudo, que é absolutamente natural em virtude da nossa trajetória e, né, das questões sobre as quais nós nos debruçamos, mas eu acho que também é um momento, né, aproveitando que tem tanta gente aqui assistindo, também da gente poder contribuir, né, eu poder contribuir nesse sentido, com uma fala um pouco mais geral sobre alguns aspectos que sim envolvem a minha pesquisa, mas buscando também fazer uma fala um pouco mais acessível, não no sentido de facilitar o conhecimento, mas acessível para o estudante que está interessado em Egito, que quer saber onde buscar material, quais são as principais discussões. Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido, né? Mesmo aqueles que não estejam interessados em seguir uma carreira acadêmica com o Egito, tem muitos alunos de licenciatura aqui, e quando vocês estiverem futuramente numa sala de aula, é muito importante, né, não reproduzir algumas concepções equivocadas a respeito da história do Egito Antigo, que, como a gente bem sabe, tem muita coisa, né? Então, a minha fala também vai ser no sentido de tentar desconstruir um pouco algumas dessas visões sobre o Egito, apresentar alguns debates importantes, e, ao final, eu vou ter prazer em debater com a professora Érica, atender a todas as perguntas que vocês vão ter. Então, assim, pessoal, eu coloquei um link ali no chat. É uma coisa boba, né? Mas para mim é importante, porque gostaria de saber, então, quem ainda não viu, quem chegou depois, o professor Danilo colocou ali. Nós temos um link, né? E vocês vão colocar ali 3 palavrinhas de imagens e associações que vocês fazem quando eu pergunto para vocês, né? O que é o Egito Antigo, o que vem na cabeça, né? Não precisa elaborar muito, colocar ali, porque eu acho uma questão importante, né? Quando a gente pensa em Egito Antigo, a gente tem algumas concepções que normalmente já permeiam um pouco o nosso imaginário a respeito dessa civilização. Então, eu vou pedir licença para vocês, para já ir projetando aqui as respostas que vocês vão apresentar para eu poder iniciar a minha fala, né? Então, assim, como era de se esperar, né, pirâmides está ali no centro da nossa nuvem de palavras e várias outras questões ligadas a deuses, a múmias, faraós, esfinges, hieróglifos, né, pirâmides. Então, o Rio Nilo também aparece aqui com certo destaque, múmias, né? Então, esse quadro aqui, né, vocês de repente vão começar, estão na licenciatura e vão de repente entrar numa sala de aula no ensino básico e no ensino fundamental, começar às vezes com uma atividade como essa, né, numa aula, é uma maneira interessante, até para vocês investigarem quais são as percepções que os estudantes têm a respeito da temática que vocês vão apresentar. Então, nesse contexto, né, eu vou só projetar a minha apresentação real oficial agora, para vocês aqui, só um pouquinho, vamos lá. Vanessa, eu vou mandar para você mesmo, porque eu não estou conseguindo fazer a projeção, eu vou mandar aqui para o seu e-mail, tá? Enquanto isso eu vou falando com os alunos, para a gente poder já iniciar. Só um pouquinho, pessoal, me desculpem, mas, né, essas coisas acontecem. Bom, então, pessoal, o título da minha fala, ele foi um título meio que proposital, assim, né, do esplendor das pirâmides, as conspirações palacianas, né. Então, a gente fala em Egito Antigo, né, eu falei ali para vocês e pedi para que vocês colocassem as palavras que remetiam ao Egito no imaginário de vocês, e pirâmides está ali no centro das respostas, né. Ainda nós temos uma percepção sobre o Egito, né, de um Egito ainda um pouco exótico, né, então se eu estiver enganada, depois vocês comentem ali no chat para a gente poder debater no final da apresentação. Mas a imagem que se tem sobre o Egito é uma imagem que ainda coloca esse Egito envolto em uma perspectiva um pouco exótica, um pouco pitoresca, né, como algo muito distante da gente, né? E é basicamente essa visão de Egito Antigo que a gente precisa entender, em primeiro lugar, como ela surge, como ela foi construída, como ela se consolida,
como ela se reproduz, e formas também de superar um pouco esse tipo de visão, certo? Então, essa ideia sobre o Egito Antigo, né, que consiste basicamente nesse olhar distanciado, em um olhar, muitas vezes, muito calcado em questões de misticismo, um certo interesse um pouco sobrenatural, paira sobre esse Egito também, ele é muito caudatário de algumas perspectivas que a gente pode identificar como tendo base no imperialismo do século XIX e uma visão orientalista a respeito desse passado. E o que isso significa, né? O orientalismo ele é um conceito que vai ser desenvolvido pelo Eduardo Said no contexto dos estudos pós-coloniais e que, em linhas muito gerais, vai falar para a gente um pouco a respeito de como o Oriente ele é uma invenção do Ocidente. Como o olhar que nós temos sobre o oriental, que inclui-se aí o Egito Antigo, ele é um olhar também muito marcado pela percepção que nós, no Ocidente, temos a respeito desse passado, né? Você consegue colocar no terceiro? Isso. Então, essas concepções de imperialismo, essas concepções de orientalismo, elas vão marcar profundamente a forma como, inclusive, a egiptologia nasce. Porque a egiptologia nasce como uma ciência fruto do imperialismo, né? Ela é fruto das guerras napoleônicas, então a gente não pode esquecer que o nascimento da ciência egiptológica se dá com a descoberta da pedra de Roseta, né, pelos soldados de Napoleão, e depois com a sua posterior decifração pelo François Champollion. Então, ela é uma ciência que nasce muito nesse contexto, né? E o Egito, ele vai passar a ser incorporado nos discursos europeus, acadêmicos e científicos, como uma forma também de justificar um processo civilizatório. A gente não pode esquecer que esse século XIX é um século por excelência, né, da constituição dos nacionalismos. Nós temos também o século da consolidação de regimes e democracias burguesas, né, das democracias liberais. Então, tudo isso também influencia muito na visão que se tinha a respeito desse passado. Então, o Egito, ele é parte da África, mas ele é retirado da sua africanidade e passa a fazer parte daquilo que a gente chama de Antigo Oriente Próximo. Então, é um Oriente Próximo. É próximo do quê? De onde vem essa categorização? Então, ela também parte de referenciais que são absolutamente eurocêntricos. Então, quando os europeus passam nesse processo do século XIX a adentrar no seu plano imperialista, neocolonial, nesse século XIX, na África e na Ásia de uma maneira mais profunda, quando eles têm contato com o esplendor dessas sociedades africanas, eles vão se deparar com o esplendor desse Egito. E como é que você faz para justificar a dominação e uma suposta inferioridade desses povos se você vê aquelas construções magníficas e todo um passado, que é voltado para uma monumentalidade, para uma grandiosidade? Então, isso despertava curiosidade, despertava uma série de questões que vão ser, então, portanto, elaboradas nesse imaginário europeu a partir desse século XIX. Então, o que acontece? Logo, logo, o Egito passa a ser usado para justificar um discurso, e referendar o local que os estados europeus ocupavam naquele momento. Então, o Egito passa a ser identificado como a nascente de um processo, ele vai ser identificado como o primeiro grande estado territorial que serve para legitimar, em última instância, a formação desses estados nacionais lá do século XIX e os valores das democracias liberais. Já vou explicar isso de uma forma que fique um pouco mais clara para vocês, tá? Vanessa, você pode passar, por gentileza, para o próximo? Bom, temos uma citação que eu trouxe ali no próximo slide. Vanessa, você consegue passar, por gentileza? Isso. Então, para ilustrar um pouco o que eu estou querendo falar para vocês, eu trouxe uma citação de um dicionário de história egípcia, que foi organizado pelo egiptólogo Donald Radford, mas nós temos um verbete aqui sobre Estado, que é o do Toby Wilkinson. Ele vai falar que o Egito Antigo foi o primeiro Estado-nação do mundo. Olha só, E a ideologia do Estado, suas forças, fraquezas, funções, estruturas, encontra-se no coração da história e da civilização egípcia.
O Estado egípcio era uma criação complexa e multifacetada, construída pelos primeiros governantes egípcios desde o pré-dinástico, período de fragmentação política, depois desenvolvido por gerações subsequentes de reis, de acordo com circunstâncias particulares de seus tempos. Então, tudo que eu coloquei em negrito, né, foram grifos meus, que eram justamente coisas que eu gostaria de destacar com vocês, para que a gente pense um pouquinho sobre essa concepção sobre o Antigo Egito que aparece aí. Então, a primeira coisa que se coloca é que o Egito foi o primeiro Estado-nação do mundo. Ora, pessoal, né? Se a gente for pensar no próprio conceito de nação, de nacionalismo, a gente não tem uma concepção de Estado-nação, senão a não ser no século XIX. É claro que aqui não se trata de eliminar, por exemplo, a aplicação do conceito de Estado, como muita gente faz, para períodos anteriores ali, digamos, ao século XVI, com o surgimento do Estado moderno. Né? A gente pode identificar, obviamente, uma forma de Estado no Egito Antigo, mas definitivamente não na forma de um Estado-nação, porque esse é um conceito totalmente anacrônico para se tratar essa realidade. Mas ela faz parte justamente desse esforço que, durante muito tempo, constituiu o pensamento a respeito sobre o Estado egípcio, sobre a história egípcia, para tentar integrá-la a essa linha que vai levar, em última instância, a essa formação estatal do século XIX, muito marcada pelos valores da democracia liberal burguesa. A gente tem uma percepção aqui extremamente estadocêntrica sobre o Egito Antigo. O que é uma explicação estadocêntrica? É uma explicação que vai se centrar basicamente na questão estatal, né, na instituição Estado, para explicar o desenvolvimento da civilização egípcia. E mais ainda, é uma visão estadocêntrica que confunde esse Estado com a figura do governante. Então, a gente vê aqui, né, a ideia de que o Estado egípcio foi construído pelos governantes e que foi, portanto, desenvolvido posteriormente pelos reis. Essa é uma visão extremamente limitadora, não só a respeito do Estado egípcio, da sua configuração e das articulações políticas dentro dessa sociedade, como da própria sociedade egípcia como um todo. No entanto, ela é uma percepção que atravessa os séculos, ela atravessa, né, vários períodos, e ela chega até nós ainda. Então, nós temos uma visão a respeito do Egito que ainda é eminentemente política, né? Então, quando se estuda o Egito Antigo, a gente tem uma visão e tem uma preferência, se não por aspectos religiosos, por aspectos voltados à história política. E uma história política muito marcada pela atuação de reis, de governantes e das elites. Tá? E que desconsidera, portanto, toda a dinâmica de poder envolvida nessa sociedade e a existência de grupos sociais diferentes, dinâmicas sociais que se colocavam ali, de disputas pelo poder, a presença, inclusive, de conflitos com os grupos subalternos que são invisibilizados nessa história, e que, é claro, a partir das renovações dos estudos históricos que a gente vai ver, especialmente a partir da metade do século XX, vão acabar se transformando. Mas a egiptologia ainda é uma ciência muito conservadora, né? Então, a egiptologia tem um artigo interessante de um professor, que é o Juan Carlos Moreno Garcia, que ele vai falar como a egiptologia está um pouco alijada, não só dos debates referentes à história antiga como um todo, mas os debates envolvendo contribuições das ciências sociais, né, de outras ciências humanas. O Egito acaba ficando encerrado em si mesmo, né? Há uma preferência para estudos filológicos, arqueológicos, da história política, e não há um interesse, muitas vezes, por parte da egiptologia, então aqui estou generalizando, né, uma egiptologia, para se atentar a esses debates, a pensar esse Egito um pouco mais teoricamente e, por consequência, renovar o olhar que se tem sobre esse passado, né? Então, nós temos uma percepção aqui que ela é bastante marcada por essas concepções, especialmente por uma visão a respeito de Estado, que é uma visão extremamente limitadora. Então, nós temos... Vanessa, pode passar, por favor? Vou ter que ficar pedindo para você passar aqui, desculpa, porque eu não consegui projetar. Então, como é que essa visão sobre o Egito, ela se consolida, ela chega até nós? Então, no primeiro lugar, né, no primeiro momento, a gente vai ter uma associação muito próxima da ideia de Egito Antigo com a ideia de despotismo oriental.
Então, a ideia de despotismo oriental também é filha desse século XIX, e nessa percepção, as sociedades orientais vão ser vistas como sociedades despóticas. Então, você vai ter um governante que encarna funções divinas e, a partir, né, dessa sua função divina, ele vai explorar a população, vai controlar os recursos. Então, essa é uma visão bem ampla, obviamente, a respeito do que seria esse despotismo oriental. Enquanto as sociedades orientais vão ganhar a pecha de despóticas, a mesma coisa não acontece quando a gente observa, por exemplo, o desenvolvimento do Ocidente, a forma, portanto, como o desenvolvimento desse Ocidente ele é percebido. Então, ao Ocidente vai caber um caminho diferente, né? É seguir um curso natural, vejo que isso está entre aspas, justamente porque não é natural, na história nada é natural, rumo à liberdade. Isso começa já com um processo que é traçado desde a Grécia Antiga, com o surgimento da democracia na Grécia, e vai levar, portanto, como eu estava falando anteriormente, à afirmação dos valores da sociedade burguesa e dessa democracia liberal como o grande modelo por excelência. Então, as sociedades orientais vão ficar nesse lugar de sociedades despóticas, enquanto o Ocidente vai ser, portanto, o arauto do progresso. Então, essa é uma visão bastante importante de se ter em mente quando a gente fala sobre o Antigo Egito. Isso está dentro de algumas discussões que vários estudiosos vão abordar como sendo um mito do Estado arcaico, né? Esses grandes estados territoriais que, pela força de uma autoridade divina, controlam toda a população. Então, essa é a visão que eu pretendo desconstruir aqui para vocês e permitir que vocês reflitam um pouco a partir de algumas outras perspectivas, certo? Então, vamos lá. Vanessa, por gentileza. Bem, então essas percepções sobre o Antigo Egito, né, vão levar a uma concepção de um Egito que nós podemos identificar como sendo um Egito eterno. O que isso significa, né? É um Egito que fica restrito ao passado, ele não dialoga com a gente no presente, tanto que a gente tem muita dificuldade de se relacionar com isso. Vocês, futuramente, quando estiverem numa sala de aula, vocês vão ter que fazer essa justificativa, tá? A primeira coisa que o aluninho vai perguntar para você lá, mas por que eu tenho que estudar isso? Se a gente morreu aí há tanto tempo, né? Por quê? Qual que é a relação? E se você não souber justificar isso, vai ficar difícil, porque como é que você vai justificar a validade daquilo que você está ensinando? Ah, porque o Egito foi importante, mas por que foi importante? Como é que a gente significa esse Egito nos dias de hoje? Tá? Então, o Egito, ele fica nesse lugar, nesse passado, como uma sociedade imóvel, como uma sociedade imutável, congelado nas galerias dos museus, que serve para que os europeus, a partir desse congelamento, também produzam discursos sobre aquele passado a partir das suas próprias perspectivas e dos seus próprios interesses, né? Então, essa é a visão sobre o Egito que prevaleceu durante muito tempo. Então, não é incomum a gente escutar que o Egito, lá nos seus 3, 4 mil anos de história, ele não mudou. Ah, não, mas o Egito, a religião do Egito, mas, gente, o que é a religião no Egito? O que é o Estado no Egito? O que é a sociedade no Egito? A gente está falando de 4 mil anos de história. Como é que a gente consegue generalizar dessa forma? Por que a gente faz esse tipo de generalização? E por que na nossa cabeça a gente tem essa ideia de um Egito que não muda, que não se altera, que permanece o mesmo? Sendo que estamos falando de uma sociedade que era dinâmica como qualquer outra sociedade. E por que a gente coloca o Egito nesse lugar de imutabilidade? E não só um lugar de imutabilidade, mas também um lugar de exemplo de uma centralização. Então, a centralização ela é vista como a responsável pelo sucesso, ela é vista como responsável por essa estabilidade. E uma sociedade, né, com uma forte eficiência burocrática, fortemente hierarquizada, e que isso, portanto, seria a causa primeira da sua grande durabilidade e de uma suposta imutabilidade ao longo desses seus milênios de história. Então, isso vocês vão ver no geral, as representações midiáticas que existem sobre o Egito, as representações dos livros didáticos. Não se leva em consideração os diferentes contextos, a dinâmica dessa sociedade. O Egito é parado, né?
E não há imagem melhor para a gente ilustrar essa ideia de imutabilidade, de presença eterna do Egito, de algo que não se altera, como a que está na próxima imagem, Vanessa, por gentileza. Espero que seja essa. Não é essa, mas pode colocar na próxima, por favor. Vou pedir para você voltar. Quero pegar a imagem das pirâmides que estão ali em algum momento. Tá um pouco mais para frente. Isso, né? Que são as imagens das grandes pirâmides do Egito. Elas são o símbolo maior dessa imutabilidade. Então, o Reino Antigo, que é justamente o alvo da minha pesquisa e a minha preocupação principal aqui hoje, ele aparece como um protótipo dessa estabilidade, né? É um momento de grande centralização, onde se forma esse sistema, e aí eu trouxe uma citação de um editólogo do ano de 2013 que vai falar: o faraó, por meio do seu ofício divino, era a cabeça do Estado, maior administrador do Egito, e agia como garantidor universal da economia e da estrutura governamental da qual era encarregado. E nas representações, na historiografia sobre o Reino Antigo, essa é uma percepção que aparece de forma recorrente. É um foco excessivo na centralização, é um foco excessivo nas figuras de faraós como Quéops, Quéfren, Miquerinos, nessa grande monumentalidade, e se coloca o Reino Antigo como um período de relativa estabilidade. Então, construíram-se as pirâmides, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, e se esquece, né, ou se omite propositadamente toda a dinâmica por trás da construção dessas pirâmides, das dinâmicas de poder que existiam nessa sociedade. Vanessa, eu vou pedir para você voltar lá no slide. Deixa eu ver. Antes. Vanessa, um pouquinho antes. Isso. Peraí, deixa eu só ver onde você parou aqui para poder acompanhar no meu também. Aqui, vamos lá. Ok. Depois desse slide que eu mostrei o museu, você pode colocar? Mas é verdade ou não? O Egito mudou um pouco? Então, daí eu coloco a pergunta, né? Vocês podem estar pensando, mas não é verdade? O Egito mudou pouco ao longo da sua história. Se a gente for pensar na história egípcia como um todo, é isso. A gente vê lá os deuses, sempre teve um faraó, não teve uma revolução, não teve nada. Então, assim, a gente pode falar numa estabilidade, né? Então, a gente precisa pensar que essa visão sobre o Antigo Egito é uma visão bastante uniforme, bastante generalizante, né? Como eu disse, a gente não leva em consideração, a partir de uma visão como essa, que o Egito era uma sociedade dinâmica. É como a professora Thaís Rocha vai falar, por exemplo, num dos seus artigos, que fala sobre ensino no Antigo Egito. Os egípcios viveram revoltas, eles viveram greve, viveram guerra, transformação técnica, linguística, religiosa, política, econômica e sociais ao longo de mais de 3 mil anos de história, citando apenas o período faraônico. Mas por que a gente não leva isso em consideração? Vocês sabiam, por exemplo, que houve greve no Egito Antigo? Não, essas informações não são passadas normalmente para nós, né? A não ser aqueles que se interessem um pouco mais, um estudo mais aprofundado sobre o Antigo Egito, não são informações que fazem parte da nossa visão sobre o Egito Antigo. A gente está muito restrito à questão da religião, especialmente a religião funerária, né? E, com isso, a gente vai avançando. Mas aí a gente pode justificar, não, mas é claro, os egípcios produziram uma quantidade imensa de monumentos funerários, nada mais natural que nós nos debrucemos sobre os aspectos funerários nessa sociedade. Mas a verdade é, o Egito não é só isso, o Egito não são só os seus monumentos funerários, o Egito é muito mais amplo que isso. Há como estudar? Obviamente há como estudar. Vanessa, por favor. Então, essa visão, ela se consolida, né, e ela acaba sendo reproduzida, a ideia desse Egito meio pitoresco em veículos de comunicação, em veículos de entretenimento, que acabam sendo reforçados nos materiais didáticos, né. A gente tem, basicamente, essa percepção, e não é difícil a gente encontrar várias produções. Vocês podem acessar, por exemplo, canais de TV a cabo, tem muito documentário sobre o Egito. E qual que é a percepção desses documentários sobre o Egito? Ah, sempre tem um negócio meio místico ali, né? Vamos pegar, tem uma grande descoberta de uma câmara funerária. O Egito vira um foco de curiosidade.
Mesmo eu, quando comecei a estudar o Egito Antigo, né, o estatuto científico do estudo do Egito Antigo, mesmo dentro da academia, né, no Brasil, eu tô falando, ele sofre um certo preconceito, né? Eu tive que escutar de um professor, por exemplo, que eu ia estar perdendo a minha vida estudando essa coisa de Antigo Egito. Então, não se concede ao estudo do Egito Antigo a mesma seriedade que muitas vezes você concede até, vamos pensar ali num exemplo mais próximo, para a Antiguidade Clássica. Então, muita gente teve que escutar piadinhas o tempo inteiro, né? No começo eu achava engraçado e hoje eu acho meio chato. Ah, então você vai lá estudar a pirâmide, e aí? Foram os ETs que construíram as pirâmides ou não? Já cansou, já deu, eu não tenho que ficar ouvindo esse tipo de coisa, porque a gente está falando de sociedades que, apesar de terem vivido num passado muito distante, tinham plenas, né, condições e uma plena capacidade de articular aquilo que eles articularam. A gente tirar a agência dos egípcios e atribuir isso a extraterrestres é uma percepção, inclusive, de cunho bastante racista. É achar que, né, pessoas numa sociedade africana, que viveram lá uma época anterior à nossa, não tinham condição de fazer aquilo, mas por quê? Ninguém vai, por exemplo, duvidar de que os gregos é que construíram o Partenon, né? Isso ninguém fala. E também é uma construção absolutamente impressionante. Então, a gente precisa rever um pouco essas ideias e, infelizmente, isso ainda é muito reproduzido, né? Então, nós temos várias concepções equivocadas sobre o Egito Antigo que acabam passando para nós e compondo esse imaginário. Além disso, o foco excessivo nessa monarquia faraônica, no rei, etc., apaga o dinamismo das relações e contribui para uma visão de que a estrutura nessa sociedade vai se alterar pouco ao longo do tempo. Então, se você foca na existência do faraó, e se você foca na existência de um Estado centralizado, isso também contribui para que a percepção que a gente tenha sobre esse Egito, ela desconsidere outros elementos que são, portanto, caracterizadores dessa dinâmica social. Você está focando num único aspecto e, a partir de um foco excessivo num único aspecto, há a impressão de que o Egito não se altera e a imutabilidade faz parte da característica e da história desse povo. Pode passar, Vanessa. Então, os períodos da história egípcia já trazem um pouco essa concepção para nós, né? Então, eu coloquei ali uma divisão mais ou menos correta, digo mais ou menos, porque a gente tem algumas questões de datação que eu não vou entrar aqui com vocês, mas o que se coloca, né? Nós temos o Reino Antigo, o Reino Médio e o Reino Novo. Esses são os períodos de estabilidade política, tá? Então, se trata, né, os períodos de reino como períodos de centralização política, né, em que havia presença de um poder central unificado, e se trata aquilo que nós chamamos de períodos intermediários, que foram períodos de fragmentação política, que foram períodos de maior vulnerabilidade em certos aspectos, né, a gente pode colocar assim, como ínterins, como se fossem alijados dessa história, como se não fizessem parte dessa história. Então, a própria divisão, né, que se faz para o estudo do Egito Antigo, dividindo os períodos dessa forma, priorizando o período de centralização política e desconsiderando esses períodos, né, de fragmentação, como se não fizessem parte dessa história, também é um grande problema. Vanessa? Bom, o Reino Antigo, então, para a gente poder conectar tudo isso que eu estou falando para vocês agora, essa visão sobre o Reino Antigo, né? O quadro usual, eu peguei uma citação, né? O quadro usual da sociedade egípcia durante o Reino Antigo é de uma massa amorfa de camponeses, governada por um Estado centralizado, representado por uma relativamente pequena classe de altos funcionários, a maioria de sangue real, e um grupo de funcionários de escalão mais baixo, ligeiramente mais amplo. No geral, essa visão parece correta. Então, é um egiptólogo referendando uma visão extremamente engessada e incorreta a respeito do Egito Antigo. Como se só existissem dois polos. O faraó, que tudo controla, e, bem como ele coloca, uma massa amorfa de camponeses.
como se, né, a agência dessa história estivesse restrita aos grupos dominantes, que a gente pode chamar também de elites, e que esses camponeses que compunham a grande maioria da população, eles estavam numa situação passiva, numa situação subserviente, normalmente porque se coloca um peso muito grande, inclusive na divinização do faraó. Como se a divinização do faraó ela resolvesse todos os problemas. O fato do faraó ser considerado um ente divino, automaticamente faria com que as pessoas o respeitassem. Então, essa é uma visão simplificadora e que não dá conta de explicar a complexidade, inclusive não se coaduna com a materialidade das relações que existiam nessa sociedade. Pode passar, Vanessa. Então, é por isso que eu coloquei ali para vocês, né, a linha azul. Faraó e súditos, né? Então, o faraó está no topo dessa estrutura e os súditos fazem parte, né, dessa outra percepção. Então, essa é uma visão, né, que verticaliza demais as relações e aparece em vários egiptólogos também, como Ian Asman, que é um egiptólogo muito conhecido, né? Então, ele vai dizer que o rei e sua clique exerciam um controle absoluto sobre uma massa informe de súditos. Então, a percepção que se tem sobre o Egito, ela também está muito associada a essa ideia de despotismo oriental, que também relaciona o Egito aos estados absolutistas europeus que prevaleceram ali durante a época moderna, justamente para trazer que, né, a percepção de que o que dá certo mesmo não é isso. O que dá certo mesmo é a democracia. Veja, Grécia, o berço da razão, o berço da ciência, né? Então, isso também serve como justificativo. Pode passar, Vanessa. Então, eu vou trazendo citações, porque a minha ideia também é que vocês conheçam um pouco as interpretações historiográficas sobre o período, que vocês possam, né, tomar conhecimento dessas discussões e entender, conhecer os egiptólogos, entender como isso é construído dentro da própria egiptologia também. Então, o Jaromir Malek vai falar um pouco sobre o Reino Antigo e vai definir o Reino Antigo dessa forma. Durante o Reino Antigo, o Egito experimentou um longo e ininterrupto período de prosperidade econômica e estabilidade política, como continuação do período pré-dinástico. O país rapidamente cresceu um estado centralizado, governado por um rei que se acreditava estar dotado com poderes sobrenaturais. Era administrado por uma elite letrada, selecionada, ao menos em parte, por mérito. O Egito atingiu quase que uma completa autossuficiência e segurança em suas fronteiras naturais. Nenhum rival externo ameaçou seu domínio no nordeste da África e nas áreas imediatamente adjacentes da Ásia Ocidental. Avanços nas ideias religiosas foram refletidos nas estupendas conquistas na arte e na arquitetura. Bom, não preciso dizer para vocês que essa é uma visão completamente equivocada a respeito do Reino Antigo. Ela não é equivocada porque ela é errada em todo sentido, mas é porque ela é uma generalização e um estereótipo a respeito do Reino Antigo. Pode passar, Vanessa. É uma visão, então, generalizante estadocêntrica, porque ela foca muito na questão da atuação do faraó, na atuação do Estado, né? Ignora, por exemplo, que durante o Reino Antigo, o Egito estabelecia relações muito profícuas com outras regiões da África e com regiões do Levante. Então, nós temos atestações arqueológicas de relações, já no Reino Antigo, do Egito com a Fenícia. Nós temos atestações de expedições comerciais que eram realizadas em regiões que iam próximas à Núbia. Então, há uma dinâmica comercial, cultural, que existia nesse Reino Antigo que não é levada em consideração. É como se o Egito tivesse encerrado em si mesmo, como se o Egito fosse autossuficiente. Ora, essa autossuficiência ela é basicamente impossível, né? E a existência dessas rotas comerciais que existiam nesse período, elas são uma prova importante de que essa sociedade também dependia dessas relações e dessas trocas. Se a gente for pensar, por exemplo, no comércio de bens de luxo que existia em algumas rotas que passavam por Elefantina, que era um nome que ficava bem ao sul do Egito. Esses bens de luxo, eles eram levados para a corte e eram usados, inclusive, como forma de trocas e estabelecimento de alianças dentro dos contextos das elites locais, mas também das elites provinciais. Era importantíssimo para manter, inclusive, os cultos que eram realizados nos templos, porque esses bens de luxo também eram oferecidos
para os deuses, né, nos seus rituais que eles realizavam, e depois por um processo que a gente chama de reversão de oferenda, esses itens iam e eram redistribuídos para os sacerdotes que faziam parte dessa atuação templária e que, portanto, a partir do acesso a esses bens, também garantiam uma posição, né, de certo privilégio dentro dessa sociedade. Então, uma coisa aparentemente tão distante mobiliza uma, né, uma estrutura gigantesca. A gente não pode desconsiderar isso. Né? Então, nós temos atestações nas autobiografias do Reino Antigo de relações comerciais e de conflitos, inclusive, com regiões fronteiriças. Então, a gente tem a autobiografia do Harkuf e a autobiografia do Sabini, que vão falar de tensões, né, que vão se processar na região da Núbia, fazendo com que o Estado egípcio também tenha que atuar no sentido de intensificar o controle nessas regiões, estabelecer novas formas de relacionamento, estabelecer, inclusive, relações amistosas com povos que pudessem se tornar aliados e combater, né, alguns povos que estavam ameaçando essas fronteiras. Então, especialmente no final do Reino Antigo, né, um processo que provavelmente se deu em virtude de questões climáticas, vão começar a forçar a entrada de povos nômades e seminômades, especialmente nas zonas mais meridionais do Egito. Então, isso também vai ter uma característica importante e reis, como por exemplo Pepe II, vão ter que lidar com isso. Ainda uma visão como essa, ela vai desconsiderar a existência de sucessões dinásticas bastante conturbadas. Então, nós temos ali, por exemplo, o assassinato de um rei, que foi o Tete, que eu vou falar posteriormente para vocês, né? E uma ênfase excessiva na divinização do monarca. Né? Vanessa, pode passar, por favor? E aí a gente precisa, então, pensar como é que a gente pode olhar de forma diferente para essa história do Reino Antigo, como é que a gente pode olhar de forma diferente para a história do Egito. Primeiro, o que é poder centralizado? Então, beleza, o Egito foi um reino, né, centralizado, o Reino Antigo, a expressão máxima da centralização política. Como é que a gente faz para rever essa noção? Primeiro, poder centralizado normalmente aparece nessa historiografia como sinônimo para Estado. Só que a gente precisa pensar o que é o Estado. O Estado, ele é resultado de relações múltiplas, ele é resultado de relações fragmentadas. O Estado não é algo que tudo controla. Então, quando a gente fala o Estado centralizado, isso é uma abstração. Porque a realidade, né, do exercício do poder no Antigo Egito é uma realidade marcada por dinâmicas, relações, pela dialética entre diferentes grupos. Então, essa é uma percepção que a gente precisa começar a se atentar para. Pode colocar a próxima, Vanessa, por favor? Bem, e aí quando a gente pensa em Estado, existem algumas formas da gente enxergar e interpretar esse Estado, porque o Estado, como qualquer outro conceito, ele não é um conceito ahistórico, ele também é carregado de significado, e a gente precisa entender qual é a percepção de Estado que a gente tem aqui. Né? Então, a primeira percepção do Estado, partindo do que a gente chama de teoria de conflito e teoria de integração, ou então visões que nós poderíamos considerar como idealistas e materialistas sobre o Estado pode, numa primeira interpretação, atuar como reprodutor dos conflitos sociais através da imposição de interesses da classe dominante, que controla os meios de produção e os instrumentos ideológicos. Essa é uma forma de você entender o Estado. O Estado como reprodutor de conflito social. Existe uma segunda forma de se interpretar o que é Estado, né? O Estado, ele pode ser visto como um produtor de integração. O Estado é aquele que apazigua os conflitos existentes na sociedade civil. O Estado é aquele que garante o consenso via aplicação de leis. Então, são duas visões distintas a respeito do que é o Estado. A primeira é uma perspectiva mais materialista e a segunda uma perspectiva que a gente pode considerar como uma perspectiva liberal. Pode passar, Vanessa. Bem, e como é que isso se relaciona, então, ao caso específico do Antigo Egito? Vamos pegar um conceito fundamental, que é nodal, medular, no caso do Antigo Egito, que é o conceito de Maat. Então, na imagem, vocês veem representada Maat, que era a deusa egípcia, né, que simbolizava a ideia de verdade, a ideia de ordem, a ideia de justiça.
Então, esse é um conceito que aparece, que atravessa as fontes egípcias de forma muito, muito, muito forte. Os egípcios tinham uma visão muito dual do mundo, né? Eles viam o mundo a partir de alguns pares. E a visão egípcia a respeito, né, do mundo, ela também está muito ligada à ideia de oposição entre ordem e caos. Então, a ordem ela é representada pelo conceito de Maat. A ordem ela também é personificada nessa deusa que tem esse formato alado e que usa a pena na cabeça. Inclusive, a pena ela é usada posteriormente em representações de julgamento dos mortos, como, né, um símbolo da verdade, da retidão, da pureza. E a gente tem o faraó, portanto, né, uma construção que o legitima como garantidor de Maat. Ele é o representante dos deuses na Terra que vai promover Maat, que vai promover a ordem e que vai impedir que as forças do caos destruam a realidade. Mas a gente precisa pensar, ok, lindo, olha que bonito, né? O faraó está nessa posição linda e maravilhosa. Mas qual tipo de ordem Maat representa? Né? Alguns podem dizer, é o bem comum. Mas o que é o bem comum? Será que o bem comum é efetivamente o bem de todos? É uma coisa que a gente precisa pensar. E o que seriam essas forças do caos? Então, a força do caos é tudo que ameaça a ordem. Então, tudo aquilo que vá, né, de encontro ao que os egípcios entendiam como ordem automaticamente é colocado como algo a ser combatido. Vanessa, pode passar. Então, se a gente for pegar essas duas visões que eu trouxe para vocês, o conceito de Maat, a visão materialista vai dizer assim, né? Que o conceito de Maat, uma vez apropriado pelos grupos dominantes, vai servir como máscara que esconde a desigualdade social presente no Egito. E dessa forma, a legitima e perpetua. Segundo uma visão idealista, Maat vai ser vista como a expressão do bem comum e a razão de ser do sistema institucional egípcio, personificado no faraó. Então, essas percepções e esses conceitos, é por isso que a gente precisa também pensar em história de forma teoricamente orientada, né? Porque a gente entenda exatamente, né, nas interpretações que existem sobre o Estado egípcio, que existem sobre o Reino Antigo, qual é a concepção que está aparecendo ali? Ela é uma concepção mais idealista ou é uma concepção mais materialista? Então, se a gente pegar, né, esse conceito de Maat, a gente tem essas duas formas de enxergar. Na historiografia, né, e na produção sobre o Egito Antigo, a visão idealista é a visão que é preponderante. A visão materialista ela ainda é pouco explorada, né, e muitas vezes a maioria dos estudiosos a respeito do Antigo Egito vão se apropriar do discurso das fontes de uma maneira pouco crítica, né? Então, nas fontes, obviamente, está dizendo, olha, o faraó é o garantidor da ordem, vai ser bom para todo mundo, a partir da atuação do faraó vai todo mundo viver lindo e feliz, porque ele que vai, né, garantir o bem-estar. Então, siga lá o que o faraó está falando que vai dar tudo certo. Mas essa é uma percepção das fontes. É assim que, obviamente, o faraó queria ser retratado. Agora, se a gente for levar em consideração as relações por trás desse discurso, a coisa muda. É por isso que eu, Maria Tereza, sigo uma percepção que ela é materialista, que entende esse conceito e o Estado como, sim, um reprodutor dos conflitos e da desigualdade social. E que ao estabelecer um determinado tipo de ordem, você automaticamente exclui aquilo que não é considerado correto de acordo com os valores deste grupo dominante. Então, é por isso que é importante pensar nessas questões. Vanessa. Bom, a partir do momento em que a gente se agarra a esse conceito de Maat, e a gente pensa o Estado dessa forma, a gente também, né, vê o faraó como responsável pela manutenção do bem comum, etc. Isso faz com que a gente volte àquela ideia e fique muito restrito a uma perspectiva de centralidade monárquica. Então, o rei é o mantenedor da ordem, ele é a ponta articuladora do consenso. Então, novamente, você traz a centralidade para o faraó, para a monarquia, para a instituição, e restringe um pouco a atuação de outros grupos, outras forças que existiam
né, ao mesmo tempo nessa sociedade. Então, isso vai levar egiptólogos a falarem, por exemplo, que o desaparecimento da civilização egípcia começou quando as elites pararam de ter a manutenção da Maat como um dos seus principais objetivos. O que isso quer dizer? É como se o Egito fosse regido por uma força abstrata e que ela tivesse força por si, né? Então, nós temos aqui essa percepção abstrata de Maat como algo que conduz. E qual que é o problema dessa interpretação, Vanessa? Porque ela traz uma visão que eu chamo de invertida do real, né? Ela é uma interpretação reificada. Então, essa experiência desses habitantes do Nilo, em vez de aparecer como produzida pelos próprios homens, a partir da ideia dessa dinâmica social, ela aparece como algo determinado pela existência de alguma entidade autônoma, que é alheia, que é superior à vida social. É como se o que regeria essa sociedade não fossem os próprios homens, mas sim um princípio abstrato, né? É o Estado, é a Maat. Mas, ora, o que é isso? Isso é uma abstração. O que é esse Estado? O que representava essa Maat? A gente precisa analisar qual é o conjunto de relações envolvidas nessa dinâmica, né? Então, a própria divinização do monarca, ela precisa ser entendida como um processo dinâmico, como um processo histórico, que envolve, traz consigo contradições, tensões sociais. Então, entender uma sociedade é também entendê-la pela ótica do conflito, muito mais do que pela ótica do consenso. Então, se a gente pressupõe que a sociedade egípcia ela é uma sociedade imutável, a gente também está escamoteando os conflitos que existiam nessa sociedade. Pode passar, Vanessa. Então, assim, né, quando a gente pensa nessa interpretação, nesse Estado, né, que tudo rege, que, enfim, tem essa ação e essa agência sobre a vida das pessoas, é importante a gente pensar também que no Egito também, a gente pensando no modelo, especialmente do Reino Antigo, como modelo de eficiência burocrática, etc., que essa divisão e essa estrutura do Estado, muito embora haja alguns esforços para tentar identificar, olha, né, passei para vocês aqui esse gráfico, né, então a administração ela era centrada no vizir, e daí tinha alguns departamentos, como o departamento de arquivo, de justiça, do celeiro, trabalhos públicos, tesouro, aí no nível provincial você tem os nomarcas, que cuidam da administração regional, mas enfim, não há atribuições assim tão fixas, né? Essa estrutura ela é mutável, ela se altera muito ao longo do Reino Antigo e ao longo de toda a história egípcia, a gente pode dizer. Há uma dificuldade enorme de acesso nas províncias, então a capilaridade do Estado ela também era bastante limitada. Como se chega a essas províncias? Então não basta você ter um faraó divinizado e todo mundo diz amém. Era preciso, portanto, realizar uma série de alianças e pensar estratégias para que o Estado chegasse em locais que ele não chegava, até por conta da própria geografia do Egito. Né? Uma geografia de difícil acesso. Você tem o Nilo, que é navegável, mas é um país estreito, comprido. Então, a gente também precisa pensar nessas questões. O próprio rol de titulaturas ao longo desse Reino Antigo vai mostrar para a gente que uma mesma pessoa poderia exercer diferentes funções. Então, aquele que era representante da justiça também era atuante nos arquivos, mas também cuidava do tesouro. Então, não há uma racionalidade burocrática, podemos dizer assim, tão definida como nós temos hoje. Isso é muito mais uma projeção da forma como nós entendemos o Estado hoje do que necessariamente a realidade daquela sociedade. Pode passar, Vanessa. Bem, outra coisa a ser levada em consideração, beleza, nós temos um grupo dominante, uma elite, mas o que é essa elite? Né? Ela não é um grupo homogêneo, né? Existem tensões dentro dessas frações do grupo dominante que impedem que a gente atribua um sentido único às ações dessa elite. Né? Então, houve intensas articulações ao longo do Reino Antigo, conflitos e alianças dentro desses diferentes grupos. Há um centro mais estabelecido que controla o aparato institucional do Estado, que ficava na cidade de Mênfis, que era considerada a capital do Egito, né, onde ficava o palácio do faraó, e há também os grupos provinciais que tinham uma relevância dentro dos seus contextos locais.
Mesmo dentro dessas elites que nós poderíamos chamar de elites centrais, há disputas incríveis acontecendo, né? Então, há disputas dinásticas, há tentativas de usurpação, e isso a gente vai ver mais adiante. Vanessa, pode passar. Então, assim, quando a gente restringe o Estado a um determinado locus de poder institucional, né, então aqui em Mênfis, uma capital controlado por um grupo, né, e um centro econômico, a gente também exclui a atuação de outros grupos subalternos ou não dessa dinâmica e relega esses outros grupos a uma posição passiva, como se eles também não tivessem uma agência e pudessem moldar as relações. Fica uma coisa muito de cima para baixo. O faraó mandou, todo mundo obedeceu, mas e aí? Né? Como é que a gente enxerga a capacidade de articulação desses outros grupos também? Tá? Pode passar. Então, ao longo do Reino Antigo, a gente vai perceber muitas modalidades de expansão desse Estado egípcio, né? Primeiro, ele vai ser um Estado controlado pela família real, então algumas interpretações, inclusive, vão colocar o Estado egípcio, partindo até das próprias percepções weberianas sobre Estado, como um Estado patrimonial, né, que vai se alargando, né, o seu quadro administrativo a partir do momento, né, que o Egito vai se tornando cada vez mais complexo e passa a absorver indivíduos de outras origens. Isso vai gerar disputas que vão acabar consolidando novos grupos, novos interesses, novas alianças e novas ameaças. Então, grupos que tradicionalmente estavam no poder vão também ter que lidar com a existência de outros grupos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, na questão da sexta dinastia, né? A partir do momento que, né, vamos pegar o faraó Pepe II, por exemplo. Pepe II pega, né, um reinado bastante interessante, porque ele começa a reinar com 6 anos de idade. Então, ele vai atuar em corregência com a mãe dele, e essa corregência e esse período inicial é um período em que o Egito está muito vulnerável. Então, grupos que tradicionalmente estavam junto da família real, muitas vezes vão desaparecer dos registros e outros vão aparecer, indicando a existência de novas alianças e de novas relações. Então, aqui a gente vai ter uma aliança, no caso do Pepe II, com regiões como Acmin, por exemplo, regiões como Abidos, que não eram tão proeminentes em períodos anteriores. Ok? Pode passar, Vanessa. Eu juro que eu vou acabar. Eu disse pra Erika que ia falar 40 minutos, mas eu tô me estendendo bem mais, que a gente, professor, gosta de falar, sabe? Eu já vou terminar. Pode passar, por favor, Vanessa. Bom, então, pensando um pouco, né, em questões mais específicas, nós temos, por exemplo, a atuação do rei Tete, né? Então, o rei Tete foi o rei que inaugura a sexta dinastia, que é a última dinastia do Reino Antigo. Ele era sogro do Unas e a sua origem é uma origem não régia. Então, muito provavelmente, esse era um rei que carecia de legitimidade. E isso vai se processar quando a gente percebe, por exemplo, algumas conspirações envolvendo o harém real. Então, o harém real do Tete, ele era um harém amplo. E o harém era um local interessante, porque ali, né, estavam as várias esposas do rei, e era uma arena bastante interessante para pensar algumas articulações políticas, né? Não só as esposas tinham interesse em se tornar a esposa principal para poder entronar o seu herdeiro, como também havia interesses das famílias que se aproveitavam da proximidade dessas mulheres com o faraó para tentar impor e manipular os seus projetos. Então, o harém real, o estudo dele é bem interessante para a gente entender também o papel dessas mulheres nesse jogo político. Né? O Tete vai acabar assassinado, né? E provavelmente o seu primogênito também. Ele foi encontrada a pirâmide do seu primogênito, ele morre ainda muito cedo. Então, há uma teoria que vai ser desenvolvida por um egiptólogo chamado Naguib Kanavati, que o Tete haveria, né, que ele foi assassinado. A gente não tem registros muito consistentes para falar, olha, exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, né? Até porque a múmia do faraó nunca foi encontrada, né? Mas a gente tem indícios de que, por exemplo, a sua pirâmide, ela foi, né, quando ele foi enterrado, ela ainda estava inacabada. E existem vários outros indícios que permitem que a gente possa atestar uma sucessão dinástica um pouco conturbada. Aí a gente pega, né, a lista
régia e a lista dos faraós que vieram depois, a gente vai ter a existência de Userkahá, que é considerado um usurpador. Então, ele fica por cerca, acho que de 2 anos, se muito, no poder. Ele não é atestado em muitas listas régias, a não ser no Manetho, acho que o Papiro Real de Turim também aparece a figura desse governante, e outras menções que vão mencionar, que vão trazer, por exemplo, em autobiografias, né? Era muito comum um funcionário falar de todas as funções que ele exerceu ao longo de seus trocentos anos de reinado, que muitas vezes acompanhavam a vida de diversos faraós. Muitas vezes eles pulam o nome do Userkahá. Falam, olha, eu atuei no reinado de Tete, atuei no reinado de Pepe I, mas e o Userkahá? Provavelmente porque ele era um usurpador. Então, isso também dá conta, né, de mostrar pra gente um pouco do dinamismo que existia nesse reino antigo. Então, não é aquela sociedade estável, que não teve problema, não teve conflito. Poxa, estamos falando de um rei que foi assassinado. Pode passar, Vanessa. E o próprio, né, um dos sucessores do Tete também vai ter que lidar muito com isso, né? Então, o Pepes I, né, vai ser um rei também da sexta dinastia, vai assumir o trono mais ou menos uma geração depois, após o assassinato do Tete, e também vamos poder entrever uma série de dificuldades e de vulnerabilidades no governo desse rei, desse faraó. Então, a autobiografia do Eni, né, que era um funcionário, que é chamado de Eni o Velho, vai mostrar para a gente a existência de um julgamento do qual ele participou, em que uma rainha foi acusada de conspiração. Né? Então, eu até coloco a dica, não sei se o Wellington está aqui nos assistindo ainda, né? Mas o Wellington estava aqui com a gente. Então, o Wellington Balém tem uma dissertação de mestrado que ele defendeu e que ele vai desenvolver bastante a figura do Eni. Então, é uma indicação legal de leitura para vocês olharem também. Né? Então, a gente vai ver que, por exemplo, ele vai mudar o seu nome de coroação, que era bastante incomum no Egito, de Nefessahor para Mehinha, desculpe, que vai significar o amado de Ra. Então, isso significa também algumas tensões, uma certa submissão ao sacerdócio de Ra nesse processo. Então, essa impressão de estabilidade do sistema monárquico, ela provavelmente é irreal. Vanessa, pode seguir, por gentileza. Vanessa? Bem, então, a dinâmica de alianças, ela era fundamental para a estabilidade do reino egípcio, né? Então, especialmente reis como Tete, rei como Pepe, que pegaram contextos de muita instabilidade e de sucessões dinásticas bastante conturbadas, eles também vão ter que lidar e vão ter que ser muito hábeis para estabelecer estratégias que garantissem a governabilidade. Então, algumas dessas estratégias das quais o Estado egípcio usava, né? O parentesco, então se eu quero fazer uma aliança com importantes famílias provinciais que, por exemplo, controlavam templos em regiões férteis no Egito. Então, manda, por exemplo, uma princesa casar com um governante local, isso era muito comum. Pedir para que membros das elites provinciais fossem educados na corte. Então, ao serem educados na corte, eles eram educados segundo os referenciais palatinos, e isso também ajudava a ampliar e a espalhar os ideais da corte nessas províncias que o Estado estava querendo chegar, dominar, controlar os recursos, aumentar a fiscalidade. Conceder terras e isenções, o que é feito com os templos, por exemplo, de forma bastante sistemática. Então, isenções de prestação de corveia, que era um serviço obrigatório devido ao Estado, concede-se terras para que essas pessoas se sentissem integradas ao Estado, muitas vezes eram incorporadas formalmente e institucionalmente, ganhando cargos e ganhando títulos dentro da administração provincial. Negociações também com chefes de aldeias, que era a partir dos quais que se fazia também o recrutamento de mão de obra para a construção de grandes obras públicas, porque construções como as pirâmides, por exemplo, não foram obras de escravos, mas sim de um sistema de corveia, na qual eram recrutados trabalhadores em épocas de entre-safra. Então, era preciso que os chefes de aldeia também fossem consultados, porque era a partir deles que se fazia o recrutamento dessa mão de obra. Então, quando a gente pensa nessa oposição, por exemplo, a elites provinciais versus elites centrais, eu coloquei ali errado, não é uma oposição necessariamente. É claro que há conflitos
conflitos envolvidos, mas é mais uma dinâmica de aliança, é mais uma dinâmica de organização, né, e reorganização dessas relações. Pode passar. Então, para concluir, finalmente, desculpem, eu sei que vocês devem estar um pouco cansados, porque eu sei que quando a gente fala bastante, o público cansa um pouquinho. Essa estabilidade que normalmente se atribui ao Egito, e pensando no caso mais específico do Reino Antigo, longe de ser uma estabilidade natural, ela é fruto de manobras políticas, que vai envolver algumas habilidades, como cooptar novos aliados, acordos com grupos rivais, posicionar aliados em postos estratégicos que vão permitir a expansão da autoridade régia no âmbito local. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, a partir, né, um pouco de um resumo muito amplo da minha pesquisa de doutorado, é entender que o Egito, ele precisa ser compreendido como qualquer outra sociedade, a partir da dinâmica das relações sociais e não a partir de uma percepção que o coloca numa posição de imutabilidade. E se a gente quiser mudar isso, a gente tem que mudar um pouco o foco. Entender o Estado egípcio, se a gente for entender a sua história política, porque eu estou com um recorte muito específico aqui também, não estou falando de outros aspectos. Mas entender que o Estado egípcio não se restringe somente ao faraó, não se restringe somente às instituições e que a gente precisa ampliar o olhar justamente para que a gente possa perceber a dinâmica por trás dessa sociedade. Então, eu espero que eu tenha sido clara, que vocês, né, tenham aprendido alguma coisa com essas considerações, como eu disse, de caráter mais geral, né, voltada para estudantes que se interessem sobre o Egito Antigo, para futuros professores de história que vão entrar lá numa sala de aula, para que possam ter um olhar de forma a não reproduzir determinados preconceitos e determinadas concepções ultrapassadas, racistas sobre o Antigo Egito muitas vezes. Então, eu acho que o meu objetivo da noite era esse. Vou adorar debater com a professora Érica e também responder as perguntas de vocês. Obrigada. Obrigada, Maria Tereza, pela sua... Pode chamar de TT, não tem problema, gente. Eu já virei até no ambiente acadêmico, meu apelido é TT. Já participei de banca em que eu era professora TT. Então tá tudo liberado, tá tudo certo. É que a convivência, né? Claro. Obrigada pela sua exposição. A professora Érica agora vai fazer seus comentários, começar o debate, suas questões, e depois a gente pode começar a inscrição de perguntas, né, de questões que aqueles que estão nos vendo hoje queiram fazer. Professora Érica, podemos começar? Podemos sim. Eu queria começar dizendo que eu estou muito aliviada de poder me referir a Maria Tereza como TT, porque eu estava aqui suando de pensar que eu tinha que me policiar para te chamar de Maria Tereza o tempo todo. Então, vamos lá. Considerando que toda essa absolutamente incrível apresentação da professora Maria Tereza está voltada para alunos da graduação que serão professores, mas que também podem, não sei, pensar numa carreira como pesquisadores, desenvolver um interesse aí, imagino que todos que estão aqui têm um interesse genuíno nas antiguidades, desenvolver um interesse na história e na arqueologia do Egito Antigo. Eu pensei aqui em algumas perguntas que contemplassem os alunos. Então, eu espero que com essas perguntas vocês também interajam um pouco, tá certo? Não quero me alongar muito nelas. A minha primeira pergunta, eu elaborei, TT, durante a sua fala sobre quando você mencionou o texto do Moreno Garcia, né, sobre o Egito Eterno e a construção desse Egito pitoresco, né? E esse texto, ele também aborda um pouco o nascimento da egiptologia e como que
deixa eu formular bem aqui. O Moreno Garcia, ele afirma que a noção de imutabilidade teve como consequência para a egiptologia um certo desinteresse pela história social e pela história econômica, né? Inclusive, isso teria caracterizado os interesses dos pesquisadores muito mais por aspectos espirituais da história do Egito Antigo, aqueles aspectos mais subjetivos. Então, a egiptologia teria produzido pesquisas voltadas à política, à arte, à literatura, e, de acordo com ele, a história econômica e a história social do Egito teriam ficado defasadas. Depois eu vou pedir para você desenvolver o que você pensa disso. E vamos lá, ele chega a levantar que a egiptologia se popularizou mais por descobertas de itens, as descobertas das múmias, das tumbas, de uma estela, do que pelas descobertas de abordagens. E aí ele fala isso, na verdade, se eu não me engano, citando um outro autor que agora me falha a memória do nome desse autor. Mas, pensando em tudo isso, eu queria te pedir para falar qual seria o seu conselho para o aluno que está hoje elaborando uma ideia de pesquisa, pensando em todos esses problemas que você levantou e nessa contribuição que você citou do Moreno Garcia. Ótimo. Então, acho que essa é uma boa pergunta, e acho que a gente precisa, na medida do possível, né, fazer com que a egiptologia ela se torne cada vez mais interdisciplinar. Ela é interdisciplinar, né? Então nós temos a contribuição da arqueologia, da filologia, de vários outros campos. Mas eu acredito que agregar contribuições, né, e inserir a história do Egito Antigo dentro de debates que dialoguem um pouco mais com as ciências sociais, que dialoguem com as ciências humanas, ele vai trazer um olhar muito qualitativo para a pesquisa que a gente pretende analisar. Porque o Egito, ele não pode ficar restrito a uma descrição de curiosidade, né? Esse é o meu maior problema hoje com as pesquisas que se fazem sobre o Egito. Claro que assim, isso vem se renovando. No Brasil, por exemplo, a gente tem vários pesquisadores que têm feito pesquisas, né, excelentes, mas ainda assim, permanece muitas vezes, e eu muitas vezes recaio nesse erro também, de trazer uma abordagem extremamente descritiva. Então, o Egito vira ali, que bonitinho, um apanhado de curiosidade. Quem são os deuses? Olha só, a religião tá aqui, nós temos, então, a religião funerária, que é assim, assim, assado, mas e aí? O que isso diz sobre a sociedade que pensou naquelas práticas? O que isso diz a respeito da dinâmica envolvendo aquela sociedade? Então, eu acho que o olhar, ele precisa ser um olhar direcionado para uma perspectiva crítica. E aí isso, né, é bastante interessante, porque o período que eu tive na França, eu sofri daquele complexo de vira-lata, né? Eu cheguei lá na França, meu Deus do céu, estou aqui na Sorbonne, né? E eu sou uma mera brasileira que está aqui tentando fazer uma pesquisa com as condições que eu tenho, super feliz que eu tinha conseguido uma bolsa, né? Eu tinha saído do país uma vez só, então estava assim, né, igual o pinto no lixo, né, que fala. A gente quase pede desculpas por estar pesquisando um tema que eles pesquisam há tantos assim, anos, né? Exatamente. Então eu falei assim, nossa, os caras aqui têm um conhecimento de língua, um negócio assim absurdo, e eu aqui, né? O que eu vou ter para contribuir? E aí eu comecei a assistir as aulas, né? Os seminários da professora Valbelli, outras coisas, eu pensei, mas tá ok, o pessoal aqui tá fazendo um monte de tradução, ótimo, isso tem conhecimento profundo de língua, isso é importantíssimo, mas e aí? E aí eu comecei a pensar na nossa especificidade brasileira e latino-americana, poderia dizer, né? A nossa especificidade é algo que traz um olhar muito importante, porque a nossa formação enquanto historiadores, né, na sua maior parte, ela também permite que a gente tenha esse olhar mais crítico, que a gente tenha as abordagens teóricas que não fiquem só na teorite também, né, que a gente consiga articular isso, uma pesquisa mais empírica. Então, o conselho que eu daria é esse, assim, né, a gente buscar fazer uma abordagem mais interdisciplinar, uma abordagem um pouco mais crítica, e, bom, para quem está começando, tem algumas coisas das quais a gente não pode se furtar, né, como, por exemplo, ler alguma língua estrangeira. Infelizmente, não há como fazer egiptologia se você não domina, pelo menos, a leitura de inglês.
É claro que francês ajuda, alemão também. Se você dominar pelo menos a leitura no inglês, você já vai estar num bom caminho, né? E tem que Mas não estudar o se aeróbico. intimidar por causa disso, né? Não se intimidar por ter que aprender uma Não, eu acho outra que língua. E utilizar isso muito mais como uma ferramenta a seu favor do isso. que razão para a gente se sentir daquela maneira como você estava descrevendo. Ai, eu falo português, nossa, desculpa. Exatamente. Exatamente. Eu acho que eu também não aproveitei boa parte do tempo da França também, porque fiquei um pouco nessa postura, né? A gente ainda, a mulher, tá sempre, né, nessa posição um pouco mais defensiva, né? Às vezes eu queria ter uma autoestima, né, do masculina mesmo, assim, que se coloca e fala, e sempre tem alguma coisa para falar. Mas eu tenho um perfil que é um perfil um pouco mais reservado, um perfil um pouco mais tímido, e eu vejo que isso também atrapalhou um pouco, né? O que eu poderia aproveitar ali, apesar de ter sido muito profícua a experiência, acho que eu poderia ter aproveitado um pouco mais. Mas acho que é isso, Érica. Acho que respondendo a sua pergunta, seria essa a dica que eu daria para os estudantes. Bacana, muito legal. Tem uma outra pergunta que eu pensei aqui. Eu acabei de partir daquele ponto em que a gente criticou a abordagem mais política, ou como o autor fala, né, subjetiva, espiritual, mas eu vou fazer uma pergunta política, pode ser? Bom, minha apresentação foi toda política, então você fica à vontade. Eu critico história política fazendo história política, mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo, eles e elas provavelmente assistiram a várias, ou leram várias abordagens sobre a história de outras sociedades antigas. E agora eu queria entrar numa comparação, pode ser? Então, comparando o Egito Antigo com outras sociedades, vamos falar um pouco daquelas civilizações que também se desenvolveram a partir de províncias autônomas, instaladas em planícies, que eram bastante férteis, e todo esse contexto de autonomia e de abundância de recursos deu origem ao quê? Cidades-estado, certo? Então, estou aqui desenhando um panorama que provavelmente todo estudante já se deparou antes, certo? Então, nós vemos um desenvolvimento político bastante diferente no caso do Egito. Não tem cidades-estado no Egito, certo? Então, eu queria pedir para você falar um pouco sobre quais dinâmicas políticas ou religiosas, geográficas que você puder pensar agora, você acha que podem ser apontadas como causa dessa particularidade do Egito no Reino Antigo? Por que o Reino Antigo acabou se conformando dessa maneira? Não temos cidades-estado, temos nomos, existe uma intensa negociação entre as localidades com uma capital, porém o Estado vai dominar a cena de uma maneira bem diferente, como você demonstrou, não é daquela maneira estadocêntrica, mas é isso, basicamente, essa comparação. Então, eu acho que é importante a gente pensar, em primeiro lugar, que daí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque na minha tese de doutorado, eu vou defender a perspectiva de que o Estado egípcio ele não é um Estado centralizado. Que, na verdade, ele funciona a partir de práticas de descentramento, né? Então, nós temos espaço para autonomias, inclusive grupos que não eram formalmente incorporados a essa administração do Estado. Por isso a necessidade dessas constantes negociações e reformas administrativas que no Reino Antigo vão ser muito recorrentes, buscando institucionalizar relações com determinadas províncias como uma forma também de ampliar o controle sobre elas, né? Então, existe muito essa percepção de que o Estado egípcio, por ser um governo unificado, também era necessariamente centralizado nesse, né, de controlava tudo. Então, há espaço para
polos mais independentes, há espaço para práticas descentralizadas dentro desse próprio Estado. E a gente pensa, né, enfim, no sucesso maior ou menor dessa centralização como uma capacidade, né, dessas elites que controlavam esses aparatos institucionais e também nas relações informais que se estabeleciam dentro desse Estado, em ampliar a capilaridade do Estado. Eu acho que essa é uma diferença, né? Então, há uma capacidade de penetração um pouco maior, elas conseguem aumentar essa capilaridade, que precisa ser também renovada constantemente. Porque o que são os períodos intermediários, por exemplo? O primeiro período intermediário é um período de fragmentação, de uma provincialização do Egito, naquilo que a gente poderia chamar de ruralização, feudalização, que é um termo horrível, é anacrônico, mas muita gente usa assim também, né, com a existência de alguns nomarcas, governantes locais, que estavam ali e que vão passar, inclusive, a disputar entre si territórios. Então, eu acho que desfazer um pouco essa noção de um Estado centralizado como necessariamente oposto a estruturas como, por exemplo, uma cidade-estado, é um passo importante. E aproveitando que você falou agora dos nomarcas, você acha que o estudo que nós fazemos desses títulos, você já falou um pouco sobre isso durante a apresentação, mas vamos voltar. Você acha que o estudo desses títulos, como nomarca, sacerdote-chefe ou governador, eles nos ajudam a entender essas negociações e, como você disse, essa capilaridade que nem sempre ela é a mesma durante o Reino Antigo, e o que demonstraria também que o Reino Antigo não é tão estável assim como se desenhou por tanto tempo. Sim, né, esses estudos, né, de titulatura, de prosopografia, eles são importantes para a gente entender também essa dinâmica de funcionamento desse Estado, pelo menos no seu âmbito institucional. Né? Então, a presença de novas titulaturas, né, que a gente vai encontrar especificamente ali a partir da quinta e da sexta dinastia, mostram que há uma transformação em curso. Né? Quando uma mesma pessoa vai adquirir o título, por exemplo, de nomarca de uma região e supervisor de um determinado templo, a gente consegue perceber uma relação importante aí, que existia uma intrínseca relação entre o controle político de uma região e o controle de um templo. Né? O templo tinha os territórios férteis, por ali circulavam vários bens importantes, fazer parte da administração de um templo era algo, né, que dotava uma pessoa também de uma série de privilégios e prestígios, de um status diferenciado na nossa sociedade. Então, quando a gente começa a perceber que esses títulos começam a se misturar, por exemplo, é um indicativo importante de uma transformação em curso. Então, com certeza, o estudo das titulaturas, ele é um estudo difícil, porque muitas vezes as titulaturas que são apresentadas, no caso do Reino Antigo, a gente vê isso muito nas autobiografias, elas também, às vezes, não representam funções efetivamente exercidas por essas pessoas, né? Às vezes tem cursus honorum, tem, né? Você coloca ali só para ficar bonito. Então, ela não representa muitas vezes uma função que era exercida na prática. Né? Então, tem a função lá do amigo do rei. Né? Então, é só uma titulatura que é uma titulatura honorífica, muitas vezes. Então, tem alguns problemas, mas, ao mesmo tempo, se a gente fizer isso direitinho, eu acho que é uma fonte muito rica para a gente explorar essas relações. Bacana. Vanessa, eu acho que a gente pode abrir para as questões dos participantes, né? Certo. A gente tem alguns minutos ainda e já tem 5 pessoas inscritas. A primeira é a Judite, que fez um comentário sobre a percepção do Egito, né, de como a gente vê. Ela diz: professora, me veio à mente que a percepção sobre o Egito é misturada com as histórias da Bíblia. O Egito da Bíblia, o Egito do noticiário e o que lemos nos livros escolares seria, assim, a percepção que nós temos sobre esse Egito. Sem dúvida nenhuma, né? O início dos estudos sobre o Egito Antigo vem muito dos estudos bíblicos no primeiro momento, né? Então, os estudos bíblicos vão ter uma influência fortíssima na forma como a gente enxerga esse passado, né? Para o bem e para o mal, né? Porque os estudos bíblicos também vão ser muito responsáveis por uma ideia a respeito do Egito Antigo, né?
sentido de desforizar esse Egito, né? Então a gente vai pensar, por exemplo, na história do Êxodo. Porque, né, então o faraó que oprimia a população, né, oprimia os hebreus que viviam no Egito, e aí eles tiveram que fugir, e aí tem toda a história bíblica. Em primeiro lugar, isso não tem comprovação arqueológica nenhuma. Né? Não há comprovação de que o êxodo realmente tenha existido. E existem várias inconsistências cronológicas, materiais, a respeito dessa história. Então, o estudo, né, inclusive um pouco mais conservador a respeito das perspectivas sobre o Antigo Egito, também recebe muito e bebe muito dos estudos bíblicos, que são feitos, em sua maioria, por teólogos. É claro que há historiadores que fazem bons trabalhos referentes à história bíblica, mas há que se tomar um cuidado muito grande, né, com esse tipo de estudo. Eu posso adicionar uma coisa? Claro. Claro. Desculpa, eu não me lembro o nome da pessoa que fez a pergunta. Judite. Judite. Então, Judite, os estudos bíblicos, inclusive, eles também servem como uma base de comparação muito útil para os estudos dos textos do Egito e também dos textos mesopotâmicos. Existe assim, uma área que estuda os textos de sabedoria, né? E a comparação dessas, vou chamar aqui de matrizes, né, de textos, ela é extremamente frutífera. Inclusive, existem autores que conseguem traçar origens dos textos bíblicos em tradições escritas, tradições literárias, se é que a gente pode chamar assim. Quando a gente fala tradição, também é um pouco complicado, né? Tem que situar, não vou entrar nisso agora, mas tem que situar um pouco o que é tradição, mas que conseguem fazer como se fosse uma genealogia do texto bíblico no Egito, na Mesopotâmia. Então, é uma área de estudo, assim, bastante, eu acho fascinante, mas, por outro lado, quando você vê a produção midiática, quando você vê as novelas, os filmes, etc., eu fico um pouco frustrada, não sei você, TT, eu fico bastante frustrada de ver que... Eu acho que esse é um dos poucos momentos em que eu acho que o Egito acaba sendo engolido. A cultura egípcia acaba sendo engolida por uma outra cultura, uma outra estética, uma outra abordagem. É quando a gente fala de Egito na Bíblia. O que você acha? Eu acho que é exatamente isso, né? E as representações, pegar, por exemplo, as novelas da Record, elas vão apresentar uma visão bastante enviesada a respeito do Egito Antigo, né? Que, enfim, são visões científicas e que vão ter um elemento fortíssimo de presença de valores e concepções cristãs em cima disso. Então, acho que há que se tomar um cuidado muito grande, inclusive nas próprias representações, inclusive, né, saindo agora um pouco dessa seara, mas também entender a forma como, né, esses egípcios são representados. Então, eu estou totalmente de acordo. Vanessa, tem mais perguntas? Depois dessa pergunta, o Lucas Gonzaga, ele diz, eu queria perguntar sobre a fala da professora quando traz a questão do Egito como primeiro Estado-nação, se esse conceito pode ser aplicado para a Mesopotâmia. Se não, qual seria o motivo para contemplar isso apenas no Egito? Então, o Lucas é aluno da Uninter, então vou aproveitar para fazer um jabazinho, que a gente vai fazer, inclusive, um evento na Uninter sobre Egito Antigo, né? Então, todos vocês que estão aqui estão convidados a participar. Vocês podem entrar no site de extensão da Uninter, ou então entrar em contato comigo, com a professora Vanessa, para pegar mais informações sobre o evento. Vai ter certificação para quem estiver inscrito, mas quem não estiver inscrito também vai poder participar. Dia 12 começa, então vocês podem olhar pelo Facebook da área de Linguagens e Sociedade da Uninter, ou então pelo YouTube da Escola Superior de Educação. Então já anotem aí na agenda que às 19 horas a gente vai ter, do dia 12, o primeiro encontro. Então, Lucas, é que
a questão é, a história da Mesopotâmia, ela é um pouco diferente, né? Porque a primeira presença na Mesopotâmia é uma presença suméria. E nós temos essa, né, a presença suméria, inicialmente na Mesopotâmia, não como um estado unificado, mas a partir de cidades-estado. Então, é por isso que se atribui ao Egito essa ideia de primeiro estado territorial e primeiro estado-nação. Então, embora a história política da Mesopotâmia tenha efetivamente sido marcada pela sucessão de vários outros estados territoriais, pode dizer assim, governos unificados, essa não é a realidade no início, né, com a presença suméria. Então, eu acredito que seja por isso que se colocou o Egito nessa condição e não a Mesopotâmia. Mas a Mesopotâmia também ela é apropriada nessas discussões como um berço da civilização, né, ela vai caminhar por uma trajetória muito parecida com a do Egito, mas o Egito ainda assim, né, por ser, como a maioria, por exemplo, dos registros sobre a Mesopotâmia, são registros de natureza administrativa, e no Egito ainda tem uma coisa de um certo esplendor, dessa monumentalidade, isso, para o imaginário europeu lá do século XIX, ele liga mais, né? Então, essa ideia da espiritualidade envolvendo o Egito Antigo, inclusive pela natureza das fontes que chegaram até nós, também vai ter uma influência muito grande nessa centralidade que o Egito vai receber no contexto dessas discussões. A terceira questão é da Cristina Zecchinelli. Ela diz: Maria Tereza, boa noite. Como você classificaria esse tipo de governo egípcio? E quanto aos governos dos povos mesopotâmicos, como os classificaria? Você deixou de lado a questão religiosa, a influência desse aspecto na construção do poder e na cultura do povo, na estrutura de pensamento dos egípcios. É possível dissociar poder político e religião no Antigo Egito? Independentemente da divinização do faraó a partir de sua ascensão ao trono, em tese, o povo também vivia a partir dessa mesma estrutura de crenças? E ela fala do governo despótico, do despotismo oriental, se não me engano. Então, assim, é uma pergunta complicada, porque a gente não tem uma classificação. Eu falaria que são estrados pré-capitalistas. Agora, todas as definições que foram criadas para isso, então, o despotismo oriental, uma teocracia, o Estado-nação, elas não se adequam a essa realidade. Então, eu chamaria de uma formação de Estado pré-capitalista, de forma bem genérica mesmo, assim. Até porque é difícil, né, você fazer essa classificação. Então, assim, eu deixei de fora, até porque a gente não consegue abordar, né, no tempo que foi oferecido aqui, toda a complexidade dessas relações, mas, sim, com certeza é impossível a gente dissociar o elemento político do elemento religioso. Mas uma coisa importante da gente observar a respeito do elemento religioso é que, embora ele seja indissociável de todos os aspectos da vida egípcia, ele ainda assim é um produto social, né? Ele é vetor de relações sociais e influencia. Então, a religião, ela não surge, ela não é... Como é que eu vou explicar isso? Ela não é algo que paira acima dos egípcios, como se tivesse uma existência exterior a eles. Ela é produto dessas relações que estão se estabelecendo ali. Então, o próprio contexto dessa dinâmica de relações sociais, de relações políticas, também tem uma influência muito grande nas próprias representações religiosas, e essas representações também têm essa influência, né? Então, é uma relação mútua que se estabelece ali. Para dar um exemplo, essas relações entre estados provinciais, entre elites provinciais e elite central, elas vão provocar uma alteração em concepções funerárias no Egito Antigo, num processo que, de forma muito errada, se chama de democratização da imortalidade. Então, no início, só ao faraó era permitida a obtenção da imortalidade a partir de um conjunto de textos que nós conhecemos como textos das pirâmides, que eram escritos dentro das pirâmides dos faraós. E esses textos aparecem democratizados, ou seja, vão passar a ser encontrados em sarcófagos de membros proeminentes dessas elites provinciais. Então, a religião, ela está aí, né? Eu falei, por exemplo, da relação com os templos, isso também é religião. Então, os cultos também servem como forma de garantir a presença palatina nas províncias, os cultos mobilizam uma série de relações econômicas dentro dos contextos em que os templos estão inseridos.
né? A legitimação da figura do faraó passa por uma legitimação religiosa, mas ela por si não é suficiente, né? Então, talvez eu tenha deixado o elemento religioso propositadamente de fora, né, para que se entenda que a religião ela é parte, produto social como qualquer outro aspecto, né? Embora permeie toda a sociedade, não dá para a gente pensar como um elemento externo que garantiria por si só legitimidade, enfim, né, tudo que ela representa. A Daniele Guedes vem na sequência, ela pergunta se há uma possibilidade de liberação da bibliografia utilizada na sua apresentação, se é possível. Claro, sem dúvida, eu posso colocar o PowerPoint à disposição depois, eu não sei se vocês têm formas de disponibilizar isso para os alunos, Vanessa. Eu sugeriria que quem tivesse interesse em obter a bibliografia enviasse um e-mail para nós, para o e-mail da organização, né, História Antiga e Medieval do FR, que aí a gente manda de volta. Perfeito, podemos fazer assim, né? E aí eu mando que eu coloquei as referências, vou colocar as referências no final, e aí vocês podem acessar essa bibliografia. E a próxima questão, a penúltima, é do Roque de Belial. Ele diz: professora, ao que se dá na sua opinião... Vanessa, eu não escutei porque passou uma moto fazendo um barulho gigantesco, assim, como um motoqueiro fantasma. Você pode repetir, por favor? Claro, ele pergunta, professora, ao que se dá na sua opinião essa noção de que a egiptologia parou no tempo no início do século XX? Parece que após os roubos e extrações de artefatos, o interesse acabou. Olha, eu discordo um pouco dessa visão, assim, né? Mas aqui também a gente entra num outro contexto, né? De uma maior cientificidade no trato desses artefatos e monumentos, né? Então a gente tem um momento inicial, que é um momento de grande furor, de pilhagem, de saque, né? Para vários museus europeus, então o Museu Britânico, o Museu do Louvre, vão se encher de artefatos egípcios e é uma perspectiva ainda muito da caça ao tesouro, né? Então, a própria descoberta do Tutankhamon, lá da tumba do Tutankhamon, ela vai ser permeada de, assim, crimes, né, arqueológicos, porque vão danificar a múmia, porque tem todo aquele interesse pelas coisas bonitas, pelo mobiliário funerário que está ali, pelas estátuas. Então, a partir do momento que a gente tem, né, uma regulamentação de princípios, de parâmetros mais científicos para o trato, né, e uma regulamentação mais específica para o trato dessas antiguidades, também esse furor, né, marcado por essa ideia de caça ao tesouro, ele acaba diminuindo nesse sentido. Mas ainda existe um interesse um pouco místico no Egito nesse sentido, né, de descobertas arqueológicas, então ainda tem a visão Indiana Jones, que permeia não mais os estudos, né? Isso é uma coisa mais no imaginário popular. Mas então a gente tem um controle, uma regulamentação, um pouco mais de procedimentos metodológicos que vão não permitir também que essa ideia também se consolide, até porque é um objeto científico, né? Então, muitas vezes a gente começa a estudar Egito, acho que boa parte das pessoas que estudam Egito podem referendar isso que eu estou falando, que a gente começa porque a gente tem um grande amor pelo Egito que vem desde a infância, né? Mas essa é uma visão um pouco amadora a respeito do Egito Antigo, né? Então, se a gente pensar um pouco mais em aspectos mais científicos, a gente vai perdendo um pouco esse amadorismo, e muitas vezes isso é meio chato, porque a gente também perde essa paixão, muitas vezes, que fez com que a gente iniciasse os estudos, para entrar nesses aspectos um pouco mais técnicos, né, metodológicos, e fazer uma pesquisa um pouco mais embasada nesse sentido. Então, não sei se eu respondi a pergunta. Oi? Ossos do ofício, né? Ossos do ofício. Então, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, né, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Nós temos ainda mais 3 questões, temos a Cris, Daniel e mais uma questão. Eu vou ler a da Cris agora, Cris Lima. Ela diz: boa noite, professora. O período intermediário é marcado, então, por uma crise na monarquia do Reino Antigo devido ao esforço de centralização desse Estado?
Não. Essa é uma boa pergunta, porque essa é a interpretação tradicional, mas, assim, a gente não pode falar de crise da monarquia. O que a gente pode falar é uma retração da capacidade centralizadora do Estado. Então, a monarquia, ela nunca foi contestada, né? Digamos assim, a instituição monárquica, ela não é contestada. Então, você não tem uma alteração estrutural nesse sentido, agora vamos propor um novo modelo. O que a gente tem é um período de disputa pela institucionalidade desse Estado. Então, algumas famílias importantes, especialmente da região de Tebas e de Heracleópolis, vão começar a disputar a institucionalidade desse Estado e vão conseguir, no final das contas, a cidade de Tebas entrona o seu representante, que foi o Mentuhotep II, que inicia aquilo que a gente chama de reino antigo. Então, é mais uma retração da capacidade centralizadora do Estado, que vai se dever a muitos e muitos e muitos fatores, do que efetivamente uma crise da monarquia ou uma crise do Estado. É só uma reconfiguração a partir de novas bases e de novos contextos. Bem, agora a gente vai para a pergunta do Daniel Werneck. Ele diz: professora, durante o ensino de história no ensino fundamental, muitos professores colocam filmes para os alunos. Quais discussões ou reflexões podemos mostrar aos alunos quando tratamos de filmes sobre o Antigo Egito, como O Príncipe do Egito? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente pensar que o filme vai dizer muito mais sobre a época em que ele foi produzido do que a época que ele retrata. Então, o filme, ele não é uma fonte histórica. Ele pode ser uma fonte histórica, mas ele não é uma fonte histórica no sentido de retratar aquele passado, porque vão estar envolvidos ali interesses relativos à produção do filme, o propósito do filme, que é entretenimento, tem um propósito econômico, questões que não podem ser desconsideradas nessa produção do filme. Analisa essa produção, é importante que os alunos também tenham em mente esse contexto de produção. Então, fazer algumas fichas, por exemplo, prévias de análise do contexto de produção desse filme vão ser muito importantes para também orientar melhor os debates que vão ser promovidos numa sala de aula. Não pode ser só um filme, vou colocar o filme aqui para a garotada, vamos deixar o pessoal assistindo e a gente faz um debate. Ele precisa ser um debate um pouco mais qualificado. Então, muitas vezes a gente precisa entender, nesse contexto de produção, quais são os valores que estão sendo representados ali. Então, se a gente pensa ali, Príncipe do Egito, o que ele está querendo retratar? Então, é uma visão que está muito relacionada aos estudos bíblicos, a própria ideia de Moisés, inclusive dentro da egiptologia, ela não é uma ideia aceita, a gente não tem uma comprovação material, porque a única referência a Moisés é o texto bíblico, Então, em história, quando a gente tem uma fonte só, a gente não pode afirmar que aquele negócio existiu, porque a gente trabalha com múltiplas evidências e confronto dessas evidências. Então, é preciso pensar, por que essa representação está ali? Que valor se pretende reproduzir com aquilo? Então, vamos pegar filmes sobre Cleópatra. O Lucas, por exemplo, que fez pergunta agora, ele estudou bastante a Cleópatra e a representação dela no cinema. Por que a Cleópatra é representada como uma mulher branca de olho azul? Certamente Cleópatra não era negra, tem toda uma discussão que a gente não vai entrar aqui agora sobre a questão étnica do Egito, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, qual é o papel que ela passa, aquela representação de Cleópatra que está ali, o que ela diz sobre a representação, inclusive feminina daquele momento, uma produção da década de 60, então qual é a visão da mulher que se tem ali? Então ela não vai falar sobre a Cleópatra histórica, ela vai falar muito mais sobre alguma representação e a forma como essa Cleópatra foi reapropriada e ressignificada dentro daquele contexto de produção. Então, eu acho que é importante pensar sempre no contexto de produção, como as questões daquele presente moldaram a forma como aquele passado passa a ser representado e como esse Egito é ressignificado a partir dessas outras questões. Tem uma pergunta, da Marlene Correia. É uma pergunta sobre Mesopotâmia, não é muito o que a gente trabalha hoje, mas eu vou fazer mesmo assim, ela está inscrita, então eu vou proceder à pergunta. Ela diz: boa noite, eu tenho uma pergunta: os crimes de magia se castigavam como no Código de Hammurabi?
Olha, Vanessa, infelizmente eu não vou ter como responder essa pergunta, porque eu realmente não tenho conhecimento desses crimes de magia, sobre o Código de Hammurabi, né, para entender, inclusive o que significa crise, né, que é crimes de magia. Então, você vai me desculpar, eu não vou conseguir responder essa pergunta. É que a gente não comentou muito, não comentamos sobre Mesopotâmia, né? Mas em geral o Código de Hammurabi ele tá mais ligado a coisas cotidianas, né? A coisas do tipo Furto, roubo. cuidar dos seus canais, enfim, relações sociais não mais concretas, né? De patrimônio, de casamento, enfim. Não também desconheço essa questão de crimes relacionados a um contexto mais mágico-religioso dentro do Código de Hammurabi. Não sei se a Érica quer comentar algo. Então, eu ia perguntar se ela não tem um exemplo, uma referência para dar para a gente que... Não sei se ela retirou isso de algum trecho específico do código, mas eu também não me lembro de nada sobre isso no Código de Hammurabi. Mas também, né, a última vez que eu li, acho que foi uma tradução em 2012, gente. Então, ajudem aí. Caso alguém queira dar um alô, enfim. Vamos para a próxima, o Fernando de Oliveira. Pergunta: o Egito foi uma grande civilização do mundo antigo. Como era a sua dominação em todo o crescente fértil? Isso varia muito de época para época, né? Então, no período do Reino Antigo, as relações elas estavam mais estabelecidas na região ali da Núbia, com a África, com a Líbia e partes do Levante, né? Então, eram mais regiões, mais relações comerciais e não tanto presença militar, de dominação, assim, né? Essa presença mais militarizada, se é que a gente pode chamar assim, ela acontece a partir do Reino Novo, né? Então, daí a gente vai ver uma expansão realmente da presença egípcia mais efetiva, por exemplo, na região do Levante, com características um pouco diferentes em algumas regiões da África. Então, se a gente pega, por exemplo, as cartas de Amarna, né? Nas cartas de Amarna a gente tem uma noção mais ou menos interessante, assim, de como se davam essas relações diplomáticas do Egito com outros reinos, né? A gente percebe que o Egito estava no centro de um sistema mesmo, dentro dessa região, e que ele estabelecia relações com outros reinos, que se tratavam de forma mais ou menos igualitária, que se tratavam mais ou menos como irmãos, né? Então, a gente tem uma relação um pouco mais horizontal nesse sentido para essa realidade, né, do Levante e desse Oriente Próximo, que já não era a mesma se a gente leva em consideração a relação do Egito com, por exemplo, a Núbia, que era uma presença muito mais de dominação efetiva do que um trato mais diplomático nesse sentido. Bem pupurri do assunto, assim, para não, né, porque tem bastante coisa para falar sobre isso. O próximo inscrito, Rafael Mainar, ele pergunta: como funciona hoje a egiptologia brasileira enquanto campo de fundação europeia? No seu relacionamento com os estudos realizados por instituições, universidades, museus de países árabes e africanos, como contribuem esses pesquisadores locais, pensando o deslocamento geográfico num olhar decolonial aliado ao Brasil, levando em consideração uma outra história de ocupação estrangeira, relações socioculturais, etc. Então, a gente tem uma abertura, especialmente por conta desse contexto decolonial, para a presença de instituições árabes e de, né, a visão dos próprios egípcios sobre o Egito Antigo. Mas ainda assim, boa parte desses pesquisadores é formado a partir de tradições que são tradições europeias, né, de pensamento. Então, nós temos uma presença muito grande de alemães, né, da egiptologia francesa, da egiptologia inglesa, né, nesse processo todo. Então, há uma abertura para se repensar, mas ainda a gente tem uma centralidade muito grande, né, desses grandes centros de referência europeus, que inclusive têm suas bases montadas no Egito, né, então não só europeus, como também norte-americanos. Então, a gente tem, por exemplo, a Universidade Americana no Cairo,
né? Tem o IFAO também, que é uma instituição francesa que está no Egito, tem Egyptian Exploration Society, então, ainda assim, mesmo que haja essa contribuição, ela ainda está muito marcada por uma tradição bastante europeizante, embora tenha havido uma renovação a partir de um outro olhar. A gente, enquanto latino-americanos, também tem contribuído muito para a renovação desse olhar, né? Então, o nosso olhar latino-americano, a partir da nossa experiência colonial, também ajuda a alterar um pouco a visão e contestar alguns dogmas e algumas interpretações consolidadas sobre o Egito Antigo a partir desses centros de referência europeus. Érica, quer contribuir? Desculpa, gente. Eu estava pensando aqui, talvez a pergunta dele seja também querendo saber como nós brasileiros nos vemos hoje nessa inserção que, como você já falou, ela é interdisciplinar e nós precisamos pensá-la cada vez mais como uma inserção internacional, mas é óbvio que o pesquisador brasileiro ele precisa se ver também, ver a si mesmo como um pesquisador latino-americano e o que ele pode contribuir nesse debate internacional. Então, é muito mais sobre nós sermos um peixe no oceano, certo? A gente tem que vislumbrar esse oceano de possibilidades e ver como que a nossa inserção, ela que não é tão recente assim, não é tão pequena como as pessoas costumam falar, eu acho que ela é bem maior, inclusive, e ela está acontecendo recentemente com, estou aqui pensando, na contribuição dos pesquisadores brasileiros que têm ido junto com os pesquisadores argentinos fazer escavações no Egito, certo? Existem alianças já latino-americanas começando esse trabalho. Mas para a gente falar também como funciona hoje a egiptologia brasileira, eu acho que a gente corre um risco aqui, nesse momento, eu e a Maria Tereza, a Vanessa, de nos colocarmos como os arautos da egiptologia brasileira. Isso eu já não me sinto tão à vontade de fazer. Pessoal, eu só vou dar uma complementada na questão da Maylene Correia. Eu abri aqui rapidamente uma tradução que eu tenho do Código de Hammurabi. Os 3 ou 4 primeiros artigos falam sobre alguma coisa em relação a jogar feitiço em outra pessoa, e aí envolvem algumas penas, como pena de morte, e o rio te julga, você se lança no rio e o próprio rio te julga, mas enfim, são pouquíssimos artigos sobre isso em relação aos outros tantos artigos que se dedicam a falar sobre a vida cotidiana, contratos, comércio, enfim. Mas tem sim alguns artigos, mas é bem reduzida essa questão dentro do Código de Hammurabi. Mas eu vou passar para outra pergunta, era só um complemento, porque me deu uma curiosidade e eu fui olhar agora também. Perfeito. Bem, depois do Rafael, a Cristina se inscreveu novamente. Ela pergunta, a Cristina Zecchinelli pergunta se a Cleópatra era descendente de macedônios. Sim, porque ela veio da dinastia ptolomaica, né? Então, ela segue essa linhagem que passa a controlar o Egito ali depois, especialmente das conquistas alexandrinas, né? Então, o Egito passa a ficar controlado pela dinastia dos Ptolomeus, se eu não estou falando besteira aqui, porque o período tardio não é a minha especialidade. Então, ela tem uma origem macedônica nesse sentido, né? Não significa que ela fosse branca por conta disso, isso é outra história. Bem, devido à hora, já vai dar 10 horas, a gente vai encerrar as questões.
Eu vou agradecer a participação da professora Maria Tereza, da professora Érica. Se tiverem mais alguma coisa a dizer, algum comentário a fazer, senão nós encerraremos o debate de hoje, devido a atingirmos a hora. Eu não tenho mais nenhum comentário, nem pergunta. Queria agradecer aqui a oportunidade de debater com a TT. Queria agradecer também ao trabalho da Vanessa aqui como mediadora, que foi excelente. E, mais uma vez, expressar a minha felicidade pelo convite, agradecer especialmente a Vanessa, ao Danilo e a nossa audiência de hoje, né, os participantes. Muito obrigada a todos. TT? Então, eu também só tenho a agradecer a participação, né, dos alunos, as perguntas, né, espero que vocês tenham gostado, aprendido, fico muito feliz de poder participar nesse tipo de evento. Então, professor Danilo, professora Vanessa, né, vocês estão de parabéns, né, pela iniciativa do evento. Então, a gente aqui, inclusive na egiptologia, a gente estava até comentando, né, com a Érica, de como a gente fica feliz de perceber que é um espaço também que tem sido ocupado por pesquisadoras mulheres. Eu acho isso também uma coisa importante da gente ressaltar. Então, na quarta, hoje é quarta, hoje é terça, na quinta-feira a gente vai ter a professora Gisela, a professora Vanessa também debatendo temas sobre Egito. Então, eu só queria deixar aqui toda a minha gratidão pelo convite, né, a minha admiração pela realização do evento, e espero que a gente possa se encontrar em outras oportunidades, e agradecer a todos vocês que ficaram aqui até essa hora para debater um pouquinho sobre Egito Antigo. Pessoal, eu agradeço as pessoas que ficaram aqui até agora, vendo o debate, agradeço mais uma vez a presença da Érica e da Maria Tereza, e daremos então por encerrada essa noite. Muito obrigada. 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 Tchau, tchau, gente. Boa noite. Pessoal, somente para finalizar, vou chamar o próximo debate. Bem, não tendo então mais nenhum questionamento, vamos finalizar o debate de hoje. Agradeço a participação de todos e aproveito para deixar o convite para o próximo debate, que vai ser realizado na quinta-feira, dia 6 de agosto, com o título A Reforma de Amarna, Poder, Arte e Religião no Reinado de Akenaton, apresentado pela professora doutora Gisela Chapó e debatido pela professora Vanessa Fronza. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, Maria Tereza, muito obrigado, Érica. Ficamos muito felizes por tê-las aqui na Universidade Federal de Rondonópolis, mesmo que de forma virtual. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço a todos e até quinta-feira.